Agora eu quero trazer uma informação para vocês aqui importante. A Câmara decidiu pela cassação dos mandatos do deputado Eduardo Bolsonaro e também do deputado Alexandre Ramagem, numa decisão da mesa diretora. Vocês lembram que a gente contou ao longo dessa semana aqui no 3 em 1 que, diferentemente do que aconteceu com a Carla Zambelli, em que eles levaram a votação para a Comissão de Constituição e Justiça e também para o plenário da Câmara e definiram pela manutenção do mandato dela, o que gerou depois mais um embate com o Supremo Tribunal Federal, agora, no caso envolvendo os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que estão nos Estados Unidos, no caso de Alexandre Ramagem, que tem também uma condenação no Supremo Tribunal Federal na trama golpista que foi julgada ao longo desse ano, e no caso de Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos exatamente porque se diz vítima de uma perseguição política, a mesa diretora decidiu puxar a decisão para si e não jogar mais para o plenário diante de uma nova briga que poderia caçar com o Supremo Tribunal Federal, que provavelmente daria uma decisão também parecida com a que ocorreu no caso de Carla Zambelli. Então, há agora uma definição pela cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Zé Maria Trindade, já quero te ouvir. Olha, eu andei perguntando lá na Câmara para pessoas que entendem na política se onde o presidente da Câmara está errando. E a resposta mais imediata é de que trata-se realmente de uma fase muito conturbada, trata-se de uma dificuldade de gestão mesmo diante do momento político e que ele pega uma gestão muito tumultuada. E a outra resposta é de que ele ficou dizem que a família dele, a mãe dele, que deu conselho para se aliar ao presidente Lula, defender o presidente Lula, e isso teria provocado divergências internas na Câmara. E ainda uma terceira, isso aí é o data Zé. O data Zé. A terceira opinião é de que ele se ligou muito à cúpula, aos figurões, e esqueceu do baixo clero, que é quem manda na Câmara, né? Deputado não é fácil de ser transformado em massa de manobra. Então, assim, juntando tudo isso, dá essa impressão de que ele ficou vacilando e errou em algumas decisões, exatamente por conta dessas dificuldades e principalmente por se aliar a interesses dos grandes, da cúpula. E esses grandes, inclusive ex-presidentes, estão envolvidos aí em investigações importantes sobre emendas parlamentares. E aí que ele provocou, o que acabou provocando esse erro dele de não extinguir o mandato da Carla Zambelli. Não é nem o termo correto cassação, que a cassação não. Cassação tem que passar pelo Conselho de Ética e tal e ir ao plenário. Mas de qualquer maneira, ele tomou agora uma decisão correta. Ele poderia assinar, mas levou para a mesa diretora da Câmara, que é um órgão muito importante, né? Envolve vice-presidências, secretarias e tal, é um colegiado, e aí ele se respalda e toma uma decisão correta. Não é a decisão que eu queria, né? Eu acho o mandato uma coisa séria demais. O mandato é produzido através de votos, e votos são conseguidos ali, olha, no suor e 1 a 1. Quer saber o valor de um voto, se candidate e tenha 100 votos para você ter uma ideia como é difícil. Então, eu tenho um respeito muito profundo por votos. Não fico feliz com isso, mas é a decisão que tem que se tomar nesse momento. Então, o prazo de defesa dos dois deputados terminou agora no dia 17, nesta quarta-feira. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, já havia mencionado que ele gostaria de tomar essas decisões todas antes do recesso parlamentar. Então, Alexandre Ramagem tem a sua perda de mandato por conta do julgamento no Supremo Tribunal Federal e Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas. Fábio Piper. Então, o Ramagem, eu acho que ele se encontra agora na situação mais complicada. Por quê? Ramagem é um foragido da justiça brasileira, ele já foi condenado à prisão e está lá nos Estados Unidos na condição de foragido. É país que ele procurou em um momento em que havia um claro distanciamento entre os governos, de lá e o daqui. Muito bem, só que essas distâncias entre os dois governos, elas diminuíram. Os dois governos estão fechando uma série de acordos. Aí a pergunta, será que o governo americano, não é nem o governo americano, hein? Será que a justiça americana
se negará a conceder a extradição de um condenado pela justiça brasileira, porque é diferente do caso do Eduardo Bolsonaro. Ele foi para lá, ele não tem condenação nenhuma aqui. Em tese, se ele quiser voltar, ele volta, responde aí as acusações, em relação às quais o Alan até me lembrou aqui, uma delas ele já é réu e tal, mas ele não tem condenação alguma. O Ramagem tem. Então, vamos ver agora. Vamos aguardar como é que serão as respostas da justiça americana, porque o STF já, inclusive, solicitou a extradição, né?